Lula avança em todas as esferas, suscitando alardes interesseiros de seus adversários no mercado financeiro, que afetam surpresa, dizendo esperar um presidente mais dócil como em mandatos anteriores. Desta vez, porém, alegam seus interlocutores no Diretório Nacional do PT, Lula pretende se manter ligado aos setores do movimento social que o apoiaram na prisão e na campanha eleitoral, bem como aos compromissos de reativação da economia e redução da miséria, mesmo que à custa de aumento das tensões com integrantes e partidos da Frente Ampla que o elegeu. Vale destacar aí o papel da mídia corporativa, que se revela cada vez mais um mero apêndice do capital financeiro. Essa mídia submete seus jornalistas a um regime de controle inédito sobre todas as fases e detalhes da produção jornalística. O auge dessa ditadura do capital sobre o noticiário. Quem não se lembra quando a Folha obrigou seus jornalistas a denominar em ordem unida a PEC do Bolsa Família de PEC da Gastança assim, sem aspas, foi a entrevista de Roberto Campos Neto ao Roda Viva. Nenhum dos jornalistas ali presentes teve a coragem e a independência de perguntar ao presidente do Banco Central por que o Brasil é o campeão mundial de juros. Simples assim. Tamanha demonstração de subserviência ao presidente do Banco Central fala por si. A dimensão do desafio diante de si não passa despercebida ao presidente Lula, que almeja ceder o mínimo possível agora para não ter de conceder ainda mais adiante e acabar com seu governo desfigurado desde o nascedouro. Nesta quinta, na reunião do Conselho Monetário Nacional, o país saberá quem vai ceder. A busca de Lula, por controlar pessoalmente a agenda, tem a ver com esse combate permanente que se anuncia para Lula desde pelo menos o dia 8 de janeiro. Ser fiel aos apoiadores, cumprir os compromissos de campanha e adiantar-se na disputa pelos temas e polêmicas da agenda é algo que Lula aprendeu pelos erros e acertos nos seus mandatos, na sua vida, dentro e fora da cadeia, e até mesmo com as táticas usadas por seus inimigos. Lula participa de cerimônia de retomada de obras da BR-101 e diz que o Brasil voltou a funcionar, e agora não para mais. A cerimônia em Maruim, Sergipe, simboliza a retomada de todas as obras rodoviárias do país, que são muitas, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho. O presidente Lula, PT, participou nesta quarta-feira, 15, em Maruim, Sergipe, da cerimônia alusiva à retomada das obras de duplicação da BR-101. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, MDBal, o ato simboliza a retomada de todas as obras rodoviárias do país, que são muitas. Temos 453 contratos no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e no Ministério dos Transportes que estavam ou paralisados ou recebendo menos recursos do que a necessidade que a obra tinha para andar no ritmo que as pessoas esperam, disse Filho, que afirmou que a volta de Lula à presidência faz com que o Brasil volte a investir. Estar de volta significa retomar obras paralisadas há anos, gerar empregos, acreditar na competitividade nacional. O presidente Lula declarou que o Brasil agora volta a funcionar e não para mais. É importante ter clareza que o país vai voltar a funcionar. Durante a campanha eu dizia que o Brasil iria voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? É fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Esse país tinha no PAC quase todas as obras de infraestrutura desse país, muitas delas orientadas pelos governadores da época, pelos prefeitos, e eu não sei por que foram paralisadas. Então nosso companheiro Renan Filho, nosso ministro dos Transportes, sabe que nós vamos tentar colocar o Brasil em funcionamento. Eu disse ontem na Bahia, a roda gigante da economia vai voltar a funcionar. Ela vai voltar para fazer estradas, Minha Casa, Minha Vida, escolas de tempo integral, com o Bolsa Família mais forte. Ou seja, a gente vai voltar. Já fiz reunião com os reitores do Brasil inteiro, a gente vai voltar a fazer universidade, voltar a fazer a universidade funcionar direitinho, os centros de pesquisa voltarem a funcionar, os estudantes vão crescer mais, o reunir reestruturação e expansão das universidades federais, o FIESA, Fundo de Financiamento Estudantil. Esse país vai voltar para o lugar em que deveria sempre estar. Quando eu deixei a presidência, esse país era a sexta economia do mundo. Hoje eu nem sei em que lugar que ele está. O dado concreto é que o país vai voltar a crescer, vai voltar a funcionar, o povo vai voltar a trabalhar, vai voltar a ganhar salário e as pessoas vão voltar a ser felizes. A nossa vinda a Maruim é exatamente para isso, para dizer, o Brasil vai voltar a funcionar. Ele também fez um aceno ao Congresso Nacional, ao agradecer aos congressistas por terem aprovado a PEC da transição no final de 2022.
a emenda à Constituição ampliou o limite de gastos do governo federal. Temos que agradecer à Câmara dos Deputados e o Senado Federal, porque eles aprovaram a PEC que permitiu que a gente pudesse retomar as obras. Essa conquista nós temos que agradecer a todos os deputados e senadores que votaram na PEC que permitiu que a gente voltasse a fazer o Brasil funcionar. Lira cria grupo de trabalho da reforma tributária. O colegiado de 12 integrantes será coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes, PTMG, e o relator será Aguinaldo Ribeiro, PPPB. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, formalizou nesta quarta-feira a criação do grupo de trabalho que irá discutir a reforma tributária na Casa. O grupo, que discutirá a proposta de emenda à Constituição, PEC, já em tramitação na Câmara, terá 90 dias para concluir os trabalhos, prorrogáveis por igual período. O colegiado de 12 integrantes será coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes, PTMG, e o relator será Aguinaldo Ribeiro, PPPB, nomes que já haviam sido adiantados por Lira. Governo elogia a iniciativa de Lira ao criar grupo de trabalho da Câmara sobre reforma tributária. Segundo Lopes, a expectativa é discutir a reformulação do sistema tributário brasileiro em 2 fases. A ideia é que novas regras para os impostos cobrados sobre o consumo sejam votadas na Câmara ainda neste primeiro semestre. Nós vamos fazer a reforma tributária em 2 etapas. A primeira são os impostos indiretos, impostos sobre consumo. A segunda etapa, impostos diretos, ou seja, modernizar o nosso sistema de cobrança de impostos na renda, patrimônio, folha de pagamento, disse o coordenador do grupo à CNN Brasil. Na primeira etapa, eu acho que é necessário votar no primeiro semestre. Eu acho que uma reforma como a reforma tributária, que é estruturante tanto do ponto de vista do Legislativo, da Câmara, do Senado, mas também do ponto de vista do Executivo, ou vota no primeiro ano, ou não vota. A reforma tributária deve ser tema ainda de um jantar nesta quarta em Brasília entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e representantes do mercado e do empresariado, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. Em discussão há anos no Legislativo, o tema da reforma tributária atualmente é abordado em 2 PSS principais que aguardam votação. A PEC 45, na Câmara, elaborada pelo atual secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo App, e a PEC 110, no Senado. Ambas têm como denominador comum a extinção ou unificação de tributos sobre bens e serviços. Em termos regimentais, a PEC 45 está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. Uma votação, no entanto, carece de acordo, dada a complexidade do tema e a exigência de um quórum especial para aprovação de pelo menos 308 votos favoráveis em 2 turnos entre os 513 deputados. O governo já manifestou simpatia pela PEC da Câmara, mas também sinalizou com a possibilidade de acatar pontos da proposta do Senado. Na mesma linha, Aguinaldo Ribeiro, que relatou o mesmo assunto em uma comissão mista de deputados e senadores sobre as 2 PSS, considera que o grupo de trabalho oferecerá uma oportunidade muito interessante para consolidar a convergência de Câmara.